Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Então, depois da gente ter visto esse vídeo aí, né? Nós sabemos que a nossa aula de hoje, de língua portuguesa, vai falar sobre verbos de enunciação ou verbos de elocução, que quer dizer a mesma coisa, né? Que está lá no módulo 2 ainda, na página 71 a seguir. Então, para complementar o que a gente viu lá no vídeo, vamos só lembrar o que é verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E quais são as conjugações do verbo? Verbos da primeira conjugação terminados em ar, verbos da segunda conjugação terminados em er ou or e verbos da terceira conjugação terminados em ir. Muito bem. E o que é um verbo de enunciação ou locução? São verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Como assim? Por exemplo, o verbo vai indicar se a pessoa está calma, se ela está nervosa, se ela está oprimida, né? Como assim, tia? Por exemplo, se eu usar o verbo esbravejar, então a professora estava muito nervosa e esbravejou. É o mesmo que falar que a professora estava nervosa e gritou, né? Então, isso vai nos dar a ideia da maneira como os personagens vão se expressar. E outra coisa, toda vez que o verbo anteceder a fala do personagem, nós sabemos que teremos aí um verbo de enunciação ou elocução, certo? Nós já sabemos que antes da fala do personagem, a gente termina a frase com 2 pontos e inicia com parágrafo e travessão, indicando que o personagem vai falar, ok? Então a gente já viu isso, todo mundo sabe isso tranquilamente, né? Então o livro sugeriu aqui pra gente completar esse texto que é uma anedota. O que é uma anedota? É um texto divertido, um texto com humor, certo? Então ele pediu pra gente completar com esses verbos de enunciação aí, ó. Perguntou, sugeriu e respondeu e esbravejou. Então, a gente, pelo contexto, a gente percebe, né, quais as palavras adequadas para estar usando nos espaços. Vamos lá, então? Mosquitos com lanternas. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então ele ligou para a recepção e esbravejou, né? Quer dizer que ele já estava irritado, né? Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Prestativo, o recepcionista sugeriu: Senhor, queira por favor apagar as luzes, que eles irão embora. Não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve dessa vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então o homem respondeu: Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram e dessa vez vieram com lanternas. Então, essa é uma anedota, né, pessoal? Um texto divertido. E foi muito fácil a gente completar isso aí, não é verdade? Por quê? Porque os verbos indicaram a maneira com que os personagens se expressaram. Um estava nervoso, que era o hóspede, e o recepcionista estava calmo, né? Muito bem. Então, vamos lá, próxima página. O que provoca o humor na anedota lida? Então, o que provoca?
o fato, né, do hóspede achar que os mosquitos, que os vagalumes eram mosquitos com lanternas, não é mesmo? Muito bem. As formas verbais que você utilizou para completar a anedota. Então, olha só, essas formas, elas anunciam as falas dos personagens? Sim, não é verdade? Nós completamos com os verbos de enunciação que indica que o personagem vai falar, né? Ela indica as características dos personagens? Nada a ver, né? Indica como os personagens se expressaram a falar? Claro, né? Com certeza. Então, após aí ele traz pra gente o que é o conceito, né, de um verbo de enunciação e pede pra gente na letra D relacionar os verbos de enunciação empregados no texto às circunstâncias que eles indicam. Então, ele pediu pra gente pintar as perguntas de azul, as sugestões de amarelo, as respostas de verde e o esbravejamento de vermelho. Então, olha só, indica que o personagem apresentou uma afirmativa respondendo a um questionamento. Então, isso aí é o quê? Uma resposta, né? Indica que o personagem fez um questionamento, uma pergunta, né? Indica que o personagem empregou um tom de voz alterado. Ele fez um esbravejamento, então ele esbravejou, né? Indica que o personagem fez uma sugestão, então ele sugeriu. Muito bom. Continuando aí na página a seguir, assinale com X o quadrinho com o verbo de enunciação que revela a forma da fala enérgica e autoritária. Então, olha só, quando uma pessoa pergunta, ela está usando um tom autoritário? Quando ela sugere, quando ela responde ou quando ela esbraveja? Muito bom. Isso mesmo, quando ela esbraveja, né? Quer dizer que ela está, né, falando alto, que ela está irritada, né? Esbravejando. Complete o seguinte trecho da anedota com os verbos de enunciação do quadro abaixo, de modo que o recepcionista demonstre raiva e o hóspede muita calma. Então agora vai trocar, né? Ao invés do recepcionista estar calmo, ele vai estar nervoso. E o hóspede que estava nervoso vai estar calmo. Como que nós vamos fazer isso? Usando os verbos de enunciação. Então, olha só. O que houve dessa vez, senhor? Então, quer dizer que o recepcionista berrou, né? Então, o homem, o hóspede que agora estava muito calmo, ele sussurrou. Muito bem. Letra G. Releia os dois trechos a seguir do texto. Os verbos de enunciação a seguir, os verbos de enunciação sugeriu e perguntou pode ser substituídos por quais dos verbos a seguir, sem alterar o sentido do texto. Então, olha só, ele deu aqui pra gente, sugeriu pode ser substituído por ordenou, perguntou pode ser substituído por questionou. Então, olha só, se eu faço uma sugestão para vocês, eu ordeno? Não, né? Quer dizer que eu sugeri, eu não ordenei, certo? Eu dei uma possibilidade, ok? Sugeriu pode ser substituído por propôs? Sim, né? Então, sugeriu pode ser substituído por propôs. E perguntou pode ser substituído por questionou? Também, não é verdade? Sugeriu pode ser substituído por propôs? Pode. E perguntou pode ser substituído por afirmou? Claro que não, né? Se fez um questionamento, como que ele vai afirmar? Entenderam, crianças? Então, nós vamos assinalar aí o
terceiro quadrinho, muito bem. Continuando. Agora, nós vamos estar lendo uma fábula. O que é fábula? Nós já sabemos que toda fábula é um texto que traz um ensinamento no final e que os animais ocupam lugar de seres humanos. Por quê? Porque eles ganham vozes, né? Animais não falam, nós já sabemos disso, né? Mas nas fábulas, eles ganham vozes, eles falam, né? Então, vamos lá? A lebre e a tartaruga. Após muita discussão sobre qual era mais rápida, uma tartaruga e uma lebre marcaram dia e lugar para uma corrida. Momentos após a largada, a lebre, muito confiante em sua rapidez natural, viu que estava à frente da adversária. Resolveu deitar-se no caminho e tirar uma soneca. Já a tartaruga, ciente de sua lentidão, não parou nem um minuto de correr. E assim ultrapassou a lebre, que acabou dormindo profundamente no meio do caminho. Arrependida da sua atitude, a lebre teve de presenciar a festa que os outros bichos fizeram para comemorar a vitória da tartaruga. Então, qual é a moral dessa história? Qual é o ensinamento que ele traz para a gente? O trabalho e a persistência podem superar os dons naturais. Então, continuando aí, nessa fábula não foi apresentado nenhum diálogo. Observe algumas possíveis falas dos personagens de acordo com a história. Então, nós vimos que nessa fábula, somente o narrador falou, né? Somente apareceu a fala do narrador. Esse narrador, ele é um narrador observador, porque ele contou a história, ele não participa da história, né? Então, é um texto narrativo, né? Onde o personagem onde o narrador é narrador observador, ok? Então, o livro trouxe para a gente aqui uma proposta de fala dos personagens. Então, olha só, inserido nesse texto, os personagens poderiam ter entrado aqui e falado as seguintes falas. Olha só, a tartaruga. Eu consigo ser mais rápida que você. É ser boa. Todos sabem que sou mais veloz. A tartaruga, ela é muito lenta de natureza, né? E a lebre, ela é muito rápida de natureza, né? Por isso, o ensinamento que o texto traz para a gente é que o trabalho e a persistência podem superar os dons naturais, porque é dom natural da lebre ser rápida e é dom natural da tartaruga ser lenta, né? Então, continuando aí, depois que elas já começaram a corrida, a lebre diz o seguinte: como estou muito adiantada, vou deitar aqui e tirar uma soneca. E olha só o que a tartaruga diz. Puxa, que cansaço, mas nem pensar em parar agora. Então, ela teve persistência, ok? Então, essas falas do personagem aí poderia ter sido adequada a esse texto, não é verdade? Então, vamos para a página seguinte. A página seguinte pede para a gente reescrever a fábula, acrescentando as falas do personagem apresentadas na página anterior. Então, essas falas aqui onde a tartaruga e a lebre falam, ok? Utilize os verbos de enunciação do quadro abaixo e outros verbos à sua escolha. Então, você pode fazer alterações se você julgar necessária. Claro que nós vamos ter que fazer algumas alterações aqui, né? Então, a gente pode usar, olha só, ele deu para a gente a sugestão de usar o verbo protestou, zombou, disse e refletiu. Mas ele falou que a gente também
pode usar outros verbos à nossa escolha. Então, ele deu a sugestão para a gente estar usando esses aqui, mas a gente também pode colocar outros à nossa escolha, ok? E ele deixou uma dica aí para a gente, ó. Não se esqueça de empregar os 2 pontos após os verbos de enunciação e o travessão antes da fala dos personagens, ok? Então, vamos fazer uma história bem legal, combinados? Próxima página aí. Encontre os verbos intrusos nos grupos de verbos a seguir e contorne-os. Contornar é o que, tia? É circular, né? O verbo intruso é o único verbo que não é verbo de enunciação. Então, olha só, dentre esses verbos aqui, ó, repetir, protestar, declarar, desabafar e partir, qual desses verbos não é verbo de enunciação? Partir, muito bem. Pedir, andar, mandar, dizer e avisar, o intruso é andar. Correr, gritar, explicar, falar e agradecer, o intruso é correr. Tia, como que eu vou saber qual é o verbo intruso? Porque nós vimos que o verbo antecede a fala do personagem e nos revela como o personagem se expressa. Então, partir, tem como? Ele está sendo colocado antes da fala do personagem? Tem jeito dele estar expressando se o personagem está calmo, nervoso, agitado? É dessa forma que a gente tem que pensar para descobrir qual é o verbo intruso, ok? É fácil, não é, crianças? Então, nós terminamos por aí. Espero que todos tenham entendido. Caso isso não aconteça, é só chamar a tia que a tia explica tudo novamente, ok? Beijos, até a próxima!